Graças a Deus, amém, irmãos? Irmãos, como nós estávamos falando esses cultos anteriores, eu quero hoje pregar um último, se bem que não existe o último, né? Mas um sermão que encerre o assunto, por enquanto, sobre a palavra de Deus. Embora seja um assunto que nunca se encerra, mas pelo menos por enquanto. Porque a partir de domingo, nós vamos começar uma série de sermões, vou dizer sermões, tá? Uma série de sermões sobre a Páscoa. Então nós temos ainda 7 cultos até a Páscoa, os cultos de sexta e domingo, a partir de semana que vem, e nós vamos fazer uma série de estudos, na verdade, sobre a Páscoa, qual a origem, né? Quando é que foi que Deus instituiu a Páscoa e o que significa a Páscoa para nós, num tempo em que o significado da Páscoa está muito perdido, muito perdido. É arriscado, inclusive, não só crianças não saberem por que celebramos a Páscoa, como adultos não saberem por que celebramos a Páscoa. É perigoso, não vou nem dizer que é perigoso, é bem provável muitos adultos não saberem o motivo pelo qual nós celebramos a Páscoa. Então, nós vamos entrar nesse estudo, é lógico, para nós aprendermos, conhecermos e podermos ensinar pelo menos os nossos filhos, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade espiritual, mas muito mais para que nós venhamos reforçar isso em nós. O significado da Páscoa. O significado da morte e da ressurreição de Jesus. Mas, por enquanto, nós vamos encerrar hoje aqui, então, um sermão para dar desfecho nisso que nós temos visto sobre a palavra. Então, sexta-feira passada, nós falamos sobre o compromisso do cristão com a palavra de Deus. E nós meditamos, refletimos sobre a ordem que Deus dá a Josué quanto a ter a palavra de Deus constantemente nos seus lábios, meditar nela e quanto a esforçar-se em fazer cumpri-la. Domingo nós vimos 4 características didáticas da palavra de Deus, como é que a palavra de Deus nos ensina, nos contrapõe, como ela nos corrige e como é que ela nos instrui e nos capacita a sermos também instrutores. E hoje eu quero falar, como eu comentei no sermão passado, sobre os 10 mandamentos. Aqui o primeiro tópico lá daquele texto de Paulo a Timóteo era ensino, e eu comentei que os 10 mandamentos são um exemplo de ensino. Então eu quero hoje pregar um sermão que eu coloquei o título de A Importância dos 10 mandamentos. É um sermão que eu escrevi com base num estudo do pastor Joé de Venturini, da Terceira Igreja Batista de Lisboa, e eu quero meditar com os irmãos. E para os irmãos que já abriram em Êxodo 20, não é em Êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler bastante. Então, eu vou pedir que você não se coloque em pé para não ficar enfadonho, tá bom? Nós vamos ler do versículo 1 até o 22. Todos encontraram? Deuteronômio 5, a partir do versículo 1 diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo:
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás trabalho nele. Nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Eu quero ler de novo o versículo 15, porque ele é um versículo explicativo. Começa com um porquê. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Alguém aqui foi tirado da terra do Egito? Amém. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me as deu. Só até aí, pode fechar sua Bíblia. Depois nós temos acho que 1 ou 2 textos para ler, mais tranquilo. Irmãos, através dos séculos, a humanidade tem se esforçado ao seu modo para fazer contato com o sobrenatural. As suas divindades, seus guias, forças da natureza. O Deus Todo-Poderoso, após escolher o povo de Israel, fez com ele uma aliança. E como demonstração do seu amor, deu algo que jamais nenhuma mitologia, crença, religião houve antes. Deus deu pessoalmente os seus mandamentos. Também conhecido como decálogo, ou seja, 10 palavras, são uma sequência de 10 sentenças, 10 ordenanças que Deus entregou a Israel para servir no seu relacionamento. Então, rapidamente, vamos dar uma resumida aqui nos 10 mandamentos. Amar e servir somente Jeová como Deus. Não fazer imagens de ídolos. Qual a diferença de fazer uma escultura e uma imagem de ídolo? Sabe lá por exemplo, o monumento à independência. Lá em São Paulo tem lá o monumento à independência, então tem lá o pessoal montado nos cavalinhos, com as espadas, um monumento de pedra. Aquilo lá é prevaricação contra Deus? Ninguém ora pelo Dom Pedro I para fazer coisa nenhuma. Aquilo lá é uma estátua. É arte, como fosse uma pintura, como música. É uma arte. Agora, o Cristo Redentor é uma prevaricação contra Deus? Sim, porque as pessoas pensam que indo lá estarão mais próximas de Deus. Porque as pessoas pensam que tocando nos pés, beijando os pés daquela estátua, terão alguma graça de Deus, algum benefício de Deus. Assim como a estátua do Buda,
como a estátua do... são prevaricações, mas a estátua da liberdade não, tá? Porque ninguém tem a estátua da liberdade como um ídolo. É uma estátua. O busto do fundador da sua escola na praça da escola não é uma prevaricação contra Deus. Não usar o nome de Deus em vão. E isso é muito sério, porque quando 43 minutos do segundo tempo, o Palmeiras, Valdívia faz um cruzamento na área, o Allan Kardec cabeceia e faz o gol, e não faz o gol, aliás, o goleiro defende, você fala, meu Deus! Foi para glorificar a Deus que você falou esse meu Deus? Não é verdade? Então, esse é um mandamento muito sério, tomar o nome de Deus em vão. Guardar descanso semanal. Tiago, por que você escreveu aí no seu resumo guardar descanso semanal? Guardar descanso semanal e não guardar o sábado. Porque sábado vem de sabá, que significa literalmente descanso. Mas então por que nós não guardamos o sábado? Não é um assunto para o sermão de hoje. Mas no versículo 15 de Deuteronômio 5 explica por que é que nós não guardamos o sábado. Porque o sábado é um sinal da aliança que Deus fez com Israel. Qual é o sinal da aliança que Deus fez conosco? O batismo com o Espírito Santo. O selo da nossa salvação, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. E o descanso, Tiago? O descanso semanal que nós guardamos, que não necessariamente deve ser o domingo, mas precisa ser semanal, precisa ser um em cada 6, não pode ser de 15 em 15 dias, tem que ser semanal. Ele representa o descanso que nós aguardamos em Cristo, na ressurreição ou no arrebatamento. Depois vem o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Aí falam assim, meu Deus, por que a juventude de hoje morre tão cedo? Será que a juventude aí fora tem vivido uma vida que honra seus pais? Mas o meu filho era tão bonzinho, coitado, ele não bebia. Mas aí voltando de uma festa com os amigos dele, um carro cortou a frente e ele sofreu um acidente e morreu. Sim, mas o seu filho foi vítima inocente. Vítima não morre por culpa própria. Acidente é acidente. Ninguém quer causar um acidente. O seu filho foi vítima do pecado que assola a juventude. Você não vê velhinho de 50 anos morrendo de acidente de moto 3 horas da manhã. Velhinho de 50 anos, 10 horas da noite, está dormindo já, coitado. É muito sério. Também não é um assunto para nós aprofundarmos aqui. Mas muito do que ocorre com a nossa juventude é em decorrência ao não cumprimento do 5º mandamento. Em seguida, não matar. Depois, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho ou não mentir. E, por fim, não cobiçar. Existe um 10 mandamentos que subtrai o segundo, que é o não fazer estátuas de ídolos, e acrescenta, antes do não adulterar, não pecar contra a castidade. Então, é uma adulteração os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não contêm não pecar contra a castidade, porque naquele tempo, casar-se significava coabitar. Então não existia pecar contra a castidade. Quando você pecava contra a castidade nos tempos do Antigo Testamento, você estava adulterando. Porque se você coabitasse com uma esposa, você automaticamente, com uma mulher, aliás, se você coabitasse com uma virgem, automaticamente você teria que tomá-la por esposa. Ok? E se você tivesse relações com uma mulher que não era virgem, obviamente ela era casada por não ser virgem, então seria adultério, então você incorria no 7º mandamento. Então, o mandamento não pecar contra a castidade não é bíblico. E é bíblico o não fazer imagens de ídolos, não fazer esculturas, estátuas de ídolos. Ok?
Então, vamos para os finalmente aqui, para as características dos 10 mandamentos. Primeira característica dos 10 mandamentos, eles foram entregues diretamente por Deus. Toda palavra é divinamente inspirada. Não foi isso que nós vimos no sermão passado? Mas é sempre através de um profeta, de um oráculo, de um mediador que Deus deu a palavra à humanidade. O texto lido em Deuteronômio é uma repetição, uma fixação que Moisés faz sobre o que aconteceu lá em Êxodo 20. E na explicação que Moisés diz, ele diz que na ocasião Deus falou diretamente ao povo. Todos puderam ouvir a voz de Deus. Todos sentiram os tremores. Todos viram a fumaça que saía do monte. Depois desse ocorrido é que o povo temeu e disse que só Moisés tratasse diretamente com Deus, porque o povo temia morrer diante da presença de Deus. A intenção primária de Deus era relacionar-se com Israel pessoalmente. Foi isso que ele fez em Êxodo 20. Mas porque o povo era um povo inconstante, era um povo pecador, era um povo desgostoso a Deus, eles temeram e pediram: não, Moisés, vai somente tu, fala somente tu com Deus e volta e nos instrui o que é que tem que ser feito. Mas na ocasião dos 10 mandamentos, não. Todos de lá de baixo, só Moisés subiu, mas de lá de baixo, todos ouviam os 10 mandamentos sendo ditado por Deus. Só os 10 mandamentos foram transmitidos diretamente por Deus. Segunda característica dos 10 mandamentos, foram escritos, gravados pelo próprio Deus. Durante a dispensação da inocência, do governo da consciência, do governo humano, dos patriarcas, Deus falou verbalmente, mas sempre a pessoas restritas e nunca de forma escrita. Quando Deus fala com Noé, ele fala verbalmente, pessoalmente, mesmo que fosse uma teofania, mas era com Noé, não era com Sete, com Sem, Cã e Jafé, era com Noé. Deus não falou àquela geração pecadora, Deus falou a Noé. Quando Deus fala a Abraão, Deus fala a Abraão. Deus não fala a Ló, por exemplo. Deus fala a Abraão. Era uma instrução, uma aliança restrita. Mas nos 10 mandamentos não. É uma aliança com uma nação. E já não é mais verbalmente, já é por escrito. No entanto, aquela tradição das alianças seguintes eram passadas de geração em geração. Desde a saída do Egito, Deus dá a ordem a Moisés que registre suas leis e a história do povo por escrito. E isso seguiu, daí por diante, como nós vemos no registro bíblico. Inclusive, Gênesis foi escrito depois do Êxodo. Gênesis foi escrito em algum lugar entre Levítico e o Deuteronômio. Tá? Gênesis não foi o primeiro livro que Moisés escreveu. O primeiro livro que Moisés escreveu não foi o primeiro livro na íntegra. Moisés começou a registrar a lei em Êxodo 20. Depois, provavelmente, Josué que registrou Êxodo do 1 ao 20, que conta a infância, a história do Moisés, provavelmente, Josué. Provavelmente Josué que encerrou o Deuteronômio, que conta a morte do Moisés e a travessia do Jordão, já em Josué, a partir do capítulo 1. E quem escreveu o Gênesis foi Moisés, com o objetivo de quê? De que aquela geração que entrasse em Canaã, que não viveu no Egito, que nasceu no deserto, tivesse conhecimento da sua história de uma forma formal, registrado por escrito. Aqui Deus começa com algo que nunca nenhum Deus jamais fez e nem fará. Ele próprio escreve as leis com o dedo em tábuas de pedra. Não foi Moisés que entalhou aquilo que Deus ditou, foi Deus que entalhou com o seu dedo nas tábuas de pedra. As pedras representam durabilidade, ou seja, as ordens que foram dadas devem ser guardadas através dos séculos. Os 10 mandamentos não são uma lei perecível. Por isso não foi escrito em papiro, por isso não foi escrito em pergaminho. Por isso Deus escolheu as pedras, para representar a durabilidade dessas leis.
Terceira característica, e essa terceira característica explica o porquê das pedras. Os 10 mandamentos são válidos na velha e na nova aliança. Há muita confusão entre as seitas e as denominações cristãs, as pseudo-cristãs, quanto à necessidade dos cristãos guardarem os 10 mandamentos. O cristão deve guardar os 10 mandamentos? Sim ou não? Os 10 mandamentos não são coisa da lei? Preciso eu, que sou um cristão na graça, guardar os 10 mandamentos? Alguns dizem que, por fazer parte do Antigo Testamento, dirige-se apenas a Israel. Outros dizem ser necessário o cumprimento, implicando isso inclusive na salvação. Na verdade, os dois pensamentos estão errados. Porque se pensamos que devemos guardar os 10 mandamentos para sermos salvos, desprezamos a salvação gratuita, que provém somente de Jesus. Mas não podemos também dizer que o decálogo, os 10 mandamentos, não deve ser guardado pela igreja, porque foi confirmado por Jesus. Abre em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 28. Nós sabemos que, por regra de hermenêutica, a igreja fica obrigada a cumprir tudo aquilo que está registrado no Velho Testamento, desde que haja confirmação de pelo menos uma citação no Novo. E Lucas 10, 25 diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o a Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como a lês? Respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Vê que o doutor da lei não perguntou o que eu farei para herdar a vida eterna com sinceridade, como quem anseia ter a vida eterna vinda de Jesus. Ele pergunta para tentar Jesus, para ver se Jesus erra. E Jesus fala: como está na lei? E ele cita a lei levítica? Não, ele cita o cerne dos 10 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E aí Jesus fala: cumpre isto e viverás. Então, os 10 mandamentos devem ser guardados. Tiago, se eu não guardar, hoje eu não vou falar sobre salvação, sobre graça, estou falando sobre os 10 mandamentos. Mas eu não guardo os 10 mandamentos para ser salvo. Eu guardo os 10 mandamentos porque eu sou um salvo. Guardar os 10 mandamentos não me salva, mas a minha salvação me torna um guardador dos 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos são leis de relacionamento entre o homem e Deus e o próximo. Toda atitude do homem que não faz bem ao seu próximo não alcança a Deus. Toda atitude do homem que não faz bem ao seu próximo não alcança a Deus. O apóstolo João, de forma bastante incisiva, escreve na sua epístola que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu próximo, é mentiroso. Porque se não ama o seu próximo a quem ele vê, como amará a Deus a quem não vê? O apóstolo João, ele dá essa condição para que nós reconheçamos o joio, para que nós reconheçamos os falsos cristãos que estão infiltrados no meio da igreja. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu aborreço, se eu escandalizo do meu próximo? Se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, é uma mentira. Porque meu próximo que está diante de mim, que eu vejo, eu não consigo amar, como é que Deus eu vou dizer que amo? Quando eu estiver sozinho, eu vou pecar porque não tem ninguém me vendo. Todas as vezes que alguém vai cometer um pecado, todas as vezes, ou quase todas as vezes, sempre dá uma olhadinha para cá, uma olhadinha para lá. Todas as vezes que um cristão vai pecar, ele deveria dar uma olhadinha para cima, porque isso lembraria ele de não pecar.
Todas as vezes que você vai falar mal de alguém, que você chama o outro na encoia assim, ó, e dá aquela olhadinha para falar mal do próximo, você não devia dar uma olhadinha antes de cochichar no ouvido do outro. Você devia olhar para cima e falar, não, deixa quieto, eu ia falar uma besteira. Todas as vezes que você vai tomar algo que não é teu, vamos falar no português correto, vai roubar, você não devia olhar para os lados para ver se ninguém te vê, se não tem uma câmera te filmando. Você deveria olhar para cima e dizer, não, não vou pegar isso. Não vou fazer isso. Isso é uma boa vacina contra o pecado. Ou pelo menos contra consumar o pecado. Porque se nós pensamos, nós já estamos pecando, né? Jesus nos disse que o pensamento ele nasce no coração, na mente do ser humano. Mas pelo menos eu não consumaria aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou desejando. Conclui-se então, quanto a isso, que realmente os 10 mandamentos são ordenanças tanto na velha quanto na nova aliança. Mas de forma nenhuma podem produzir salvação. Somente a graça mediante a fé salva. E já para encerrar, a quarta característica dos 10 mandamentos é que não são leis punitivas. Ao contrário das demais leis do Antigo Testamento, o Decálogo não contém punições. Nele, Deus não diz o que acontece com aqueles que desrespeitam. Por quê? Na verdade, Deus não tem prazer em punir o desobediente. Os 10 mandamentos não contêm informações punitivas porque é uma forma de Deus dizer: façam tudo conforme essas 10 regras simples e jamais serão punidos. Toda punição é consequência do pecado, do engano. Deus não faz o mal, Deus faz o bem, mas a ausência de Deus implica na presença do mal. Veja isso, Deus não produz as trevas, Deus é a luz. É a ausência da luz que geram as trevas. A ausência do bem de Deus traz o mal ao homem. Tiago, e o espinho na carne de Paulo? Era um bem. Mas ele sentia dor, sentia angústia, mas era um bem. Porque tinha aparência má para a carne de Paulo. Mas era um bem de Deus. Porque o espinho servia para impedir que Paulo se ensoberbecesse diante de tantas maravilhas, visões, poderes que Deus tinha derramado sobre a vida dele. O que seria pior, o espinho, a angústia, a dor, a perseguição que Paulo sofria, ou Paulo se tornar um soberbo? Certamente que pior seria Paulo se tornar um soberbo, porque Deus rejeita o soberbo. Deus só faz o bem, mesmo que a aparência para a nossa carne seja má. Para nós concluirmos então, esse é um tema muito importante e não dá para ser concluído, né? Eu digo concluir assim, né? Esse pensamento é um tema que não dá para ser concluído num só sermão. Creio que ao longo da nossa convivência nessa igreja, nós vamos falar muito sobre os 10 mandamentos. Quem sabe um dia nós não podemos meditar numa série de estudos que trate mandamento por mandamento, mas hoje, para que nós tivéssemos uma visão do que se trata eles, nós podemos perceber qual é o valor dos 10 mandamentos, dos mandamentos que foram dados diretamente por Deus ao seu povo e que continuam através dos séculos. É importante, como cristão, sempre nos esforçarmos para guardá-los com todo o nosso empenho moral e espiritual, com toda a nossa força física e mental. Guardar os 10 mandamentos. Isso nos aproxima da santidade de Deus, nos torna mais semelhantes a Deus, nos aproxima de uma comunhão verdadeira e sincera com Ele. Amém?